Olá, igreja. Espero que você tenha passado uma excelente semana. Hoje vamos aprender com Jesus sobre a bênção de estarmos escondidos em Deus. Vamos orar? Pai querido, eu entrego em tuas mãos esta igreja querida que é chamada e reconhecida pelo teu nome. Rogo que cada lar, cada coração, cada mente seja visitado pelo Senhor nesse tempo, ó Pai. E que tudo aquilo que experimentarmos e tudo aquilo que já desfrutamos deste culto possa nos edificar e nos preparar para uma semana abençoada. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Quero ler o texto com você. E depois vamos juntos entender o texto. E vamos juntos também aplicá-lo para a nossa vida. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Em seguida, depois você lê o texto, ele havia sido batizado, e aí logo após o batismo. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Curioso, não foi o diabo que armou uma cilada para Deus e para Jesus. Não foi o diabo que marcou este encontro. Eu penso que o diabo, na verdade, ele queria fugir deste encontro. Mas Deus disse, você precisa ter um encontro com meu filho e o meu filho precisa ter um encontro com você. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, é engraçado isso também, aqui o diabo ele é chamado de tentador. Mas quando nós cedemos à tentação, ele passa a ser acusador. Não é assim com o pecado? O pecado vem, somos tentados a fazer as coisas do jeito, muitas vezes, que nós queremos, em detrimento ao jeito de Deus, seguidos pela concupiscência da carne, ou muitas vezes cedemos ao convite do diabo. Depois que cedemos o convite do diabo, ele passa a ser acusador. O diabo é o tentador, mas o diabo também é o acusador. Custo-benefício. O pecado nunca faz sentido. Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram Jesus. Até aqui, Jesus tem uma vida, na sua trajetória, em alguns momentos, muito parecida com a vida de Moisés. Assim como Moisés, teve que ser escondido no palácio para não ser morto, Jesus também, ao contrário de Moisés, que fugiu do Egito, Jesus teve que fugir para o Egito. E lá no Egito ficar um pouco escondido, protegido por Deus, para que as crianças que também haviam sido ordenadas a morrerem na época de Jesus, e Jesus, como uma criança, provavelmente, perto de 2 anos, também seria morto, como Moisés, que seria morto, porque era a ordem de Faraó naquela ocasião. Assim como Moisés ficou 40 anos da sua vida escondido, lá na terra de Midian, junto com o seu sogro e com a sua família, Jesus também passa 18 anos da sua trajetória e da sua vida sem sabermos o que ele fez. Dos 12, quando ele é visto e quando ele estava lá no templo, esquecido pelos pais, até este momento, quando ele é batizado e ali daqui a pouquinho vai começar o seu ministério,
com aproximadamente 30 anos, 18 anos da história de Jesus, nós não temos relatos bíblicos, apenas talvez algumas sugestões históricas, mas nada de relato bíblico. Jesus também passou 18 anos fora de cena, né? Fora dos palcos, fora das luzes, né? Invisível, para aparecer exatamente neste momento quando ele vai ser batizado. E aqui é interessante, quando Jesus é batizado, um pouquinho antes no texto bíblico que nós acabamos de ler, no versículo 16 de Mateus 4, o texto bíblico diz assim: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Sabe o que eu aprendo com isso? Que talvez o maior impacto que nós possamos fazer na terra é quando este impacto reverbera no céu. Eu sei que todos nós estamos procurando reconhecimento humano, aplausos de homem, impactos na terra que possa deixar um legado e perdurar. Todos nós estamos querendo ser entrevistados, todos nós gostaríamos de ver os nossos nomes na mídia, pelos nossos feitos, pelas nossas conquistas. Mas vem Jesus neste momento do seu batismo e nos lembra que o maior impacto que nós podemos produzir na terra é quando ele reverbera no céu. É quando os aplausos vêm do céu e não de homens. Por isso, muitas vezes, estar escondido em Deus, fora dos holofotes, de maneira invisível, é Deus nos chamando a atenção e querendo nos lembrar e nos ensinar que o maior impacto que podemos produzir na terra é quando ele reverbera no céu. Mas Jesus aparece. Depois aí, né, de aproximadamente 18 anos. E ali então ele é batizado por João Batista. E logo em seguida Deus o esconde novamente para uma experiência incrível. Assim como, né, Deus escondeu Moisés no deserto, Deus também vai esconder Jesus no deserto. Moisés foi 40 anos, Jesus foi 40 dias. Por que Jesus precisava passar por essa experiência no deserto? Por que o Pai decidiu que ele deveria ter um encontro com Satanás e passar 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério? Veja, Moisés passou 40 anos no ministério para depois viver os melhores anos da vida dele como libertador, como líder renomado. Jesus vai passar 40 dias no deserto para logo em seguida, então, ser usado por Deus e todo o seu ministério. Em 3 anos, ele chega à cruz, o destino que Deus tinha para ele. Mas por que Jesus precisava? No caso de Moisés, era para prepará-lo. No caso de Jesus, era para garantir a ele que ele estava preparado. Mas existem também outros aspectos. Por exemplo, Jesus não podia simplesmente afirmar, né, e andar com a sua natureza humana, o 100% Deus e o 100% homem. Jesus precisava ter experiências humanas para validar a sua natureza humana. E aqui ele vai ter a sua experiência humana de ser tentado. Aqui ele vai ter a sua experiência humana, né, de passar pela mesma experiência que eu e você passamos. Mas o que eu mais gosto de pensar é que Jesus precisava deixar claro. E Mateus, ao escrever o seu livro aos judeus, Mateus, por essa experiência, precisava deixar claro que ele era, de fato, o novo Adão. Você vai perceber aspectos da tentação de Jesus que aconteceram lá no Éden. E o marido de Eva falhou. Jesus não falhou. E nós vamos ver, né, na resposta de Jesus que ele sempre vai lembrar um aspecto de quando o povo de Israel falhou no deserto. Mas Jesus não falhou no deserto. Ele de fato era o Messias prometido. Ele de fato é aquele que veio para não falhar na proporção que o povo de Israel falhou e não falhar na proporção que o marido de Eva falhou. É um novo Adão. É o libertador de Israel, aquele que sem mácula, mesmo sendo tentado, não pecou e vivendo sem mácula, vai se tornar
de fato, né, o nosso rei, o nosso Messias, o nosso libertador, vai se tornar, né, o nosso sacerdote. E é como gostoso então ver que no propósito de Deus, ao marcar esse encontro do filho com o diabo, com Satanás, ele queria deixar isso claro. Jesus é o novo Adão. Jesus é o libertador de Israel. Israel falhou, ele não falha. O marido de Eva falhou, ele não falha. E aqui então nós podemos perceber que de fato Jesus estava pronto. Ele não estava sendo preparado como Moisés para o futuro. Ele já estava pronto. Ele precisava ter essa consciência como homem, ele precisava se sentir-se forte como homem. E esta maneira como Jesus vai demonstrar, né, que estava pronto, eu descobrir no meu momento, ou neste momento que eu estou vivendo, onde eu me sinto escondido por Deus. Jesus vai então demonstrar que ele precisa e que nós precisamos confiar no Pai. E que toda vitória que passa sobre as nossas vidas é fruto de confiança. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Confiança é mais fácil do que coragem? Quando você olha para a sua vida, você acha que precisa mais de coragem ou que você precisa mais de confiança? Parece que em algum momento a definição de confiança ela é similar, né, à definição de coragem. Nós podemos pensar em confiança da seguinte maneira: eu acordo pela manhã e eu me sinto tão seguro de que aquela conversa vai dar certo, de que a consulta ao médico vai dar certo. Eu me sinto tão seguro de que aquela venda vai acontecer que eu saio de casa confiante. Eu saio de casa seguro. Parece que minha autoestima está, né, no lugar que ela sempre deve estar. Então, nós podemos traduzir confiança, né, como um aspecto de coragem que é nos dado diante de uma realidade, diante de uma circunstância, diante de um propósito de vida. Mas nós também podemos definir confiança relacionado então a terceiros, a pessoas, não mais a coisas, mas agora ao indivíduo. E aí não tem o aspecto da coragem. Ou nós confiamos ou nós não confiamos. E aí eu pergunto para você, nesse tempo tem precisado mais de confiança ou mais de coragem? Mais uma pergunta. Você tem o sonho de pular de paraquedas? Ir lá para o interior de São Paulo, reservar um horário, né, separar um dia e pular de paraquedas? Você acha que quem pula de paraquedas precisa de confiança ou precisa de coragem? Você vai falar assim, dos dois, pastor. Tá certo, dos dois, né? Se você não consegue nem subir num banquinho e a sua perna fica trêmula, como eu, então você vai precisar de coragem, né? Porque eu sou assim, se eu subir num banquinho, a minha perna já treme. Imagine a altura para pular de paraquedas. Mas eu creio que para quem gosta de esportes radicais, ou nesse caso de pular de paraquedas, a confiança é mais necessária do que a coragem. Porque imagine você lá, né, no avião, a 2.500 pés de altura, e vem um instrutor e fala assim, coloque essa mochila nas suas costas. E você então coloca uma mochila nas costas. Eu sei que a primeira vez que você for pular de paraquedas, você não vai fazer isso sozinho. Você vai estar amarrado ao seu instrutor. Mas vamos supor que você não esteja amarrado ao seu instrutor. E esse instrutor te coloca uma mochila nas costas. É simplesmente uma mochila. E ele diz assim, no momento certo você aperta o botão e desta mochila vai sair o paraquedas. Você precisa de coragem ou confiança? Você não sabe quem dobrou o paraquedas. Você não sabe quem está lhe dando paraquedas. Você está simplesmente recebendo uma mochila para pular. Eu penso que nós precisamos de confiança. Se eu não confiar que aquele estranho dobrou o paraquedas certinho, se eu não confiar que aquele estranho está zelando pela minha vida, eu posso ter a coragem maior que possa existir. Eu não pulo de paraquedas.
Pular de paraquedas é uma expressão de confiança, não de coragem. Muitas vezes, insistir com o médico é questão de confiança, não de coragem. Muitas vezes, andar com pessoas é disposição de confiança e não de coragem. Temos que confiar e temos que conquistar a confiança. Mas esse é um outro assunto. Jesus, no deserto, é como se ele tivesse recebido do Pai um paraquedas, uma mochila. Mas ele tinha certeza que daquela mochila sairia um paraquedas. E as cordas não estariam enroladas. E o paraquedas iria abrir e cumprir com o papel dele. E ele chegaria ao chão, seguro, colocaria o pé em terra e seria coberto por aqueles paraquedas. Jesus recebeu naquele momento, quando ele foi levado ao Espírito para o deserto do Pai, uma mochila. Mas ele confiava em quem estava lhe dando a mochila. E ele confiava nesse paraquedas. Por isso é que diante do diabo, ele vai responder a sua confiança. Jesus, diante do diabo, vai responder a sua confiança. E a primeira declaração que Jesus vai fazer está lá em Deuteronômio, capítulo 8. Quando ele vai declarar a sua confiança na provisão divina. Veja, o diabo vai dizer assim: é incompatível o Filho de Deus passar fome. O diabo vai dizer assim para ele: é incompatível o Filho de Deus passar fome. Então, se você é o Filho de Deus, se você é o Rei dos Reis, transforme essas pedras em pães. Jesus vai olhar lá para o texto de Deuteronômio e vai pegar a experiência do deserto onde o povo de Israel falhou e onde o povo de Israel estava sempre reclamando por falta de água, por falta de comida, sempre reclamando pela saudade que eles tinham das cebolas, das carnes, dos temperos do Egito. E Jesus vai dizer assim: ei, eu não sou como o povo de Israel, diabo, você está enganado. Você acha que eu vou usar os meus poderes em benefício próprio? Você acha que eu vou tomar a rédea dessa situação e vou cuidar da minha vida, sabendo que Deus é quem cuida da minha vida e Ele continua sendo o meu provedor? Você acha, diabo, que eu vim aqui e que eu vou exercer o meu ministério para usar o meu poder e a minha divindade em benefício pessoal? Não, eu vim aqui para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E diabo, você está iludido. Porque quando o diabo disse assim: ei, é incompatível que o Filho de Deus passe fome, o diabo está dizendo: ei, você precisa se satisfazer, você precisa se realizar, você precisa se sentir satisfeito. Transforme a pedra em pão. Qual era a ilusão que o diabo estava vendendo a Jesus? Que nós nos satisfazemos com aquilo que vemos, que nós nos satisfazemos com aquilo que conquistamos, que nós nos satisfazemos com aquilo que temos. Ei, quanto mais você conquista, mais insatisfeito você é. Já percebeu isso? A bolsa nova só abre mais buraco e vontade da próxima bolsa. O sapato novo só abre mais vontade do próximo sapato. Como nós já aprendemos, a grande beleza da vida está no caminho e não na chegada. Porque quando chegamos lá, pensamos: e agora o que vamos fazer? E Jesus vem e diz, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, exatamente essa expressão que ele vai repetir aqui: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas como surgiu essa expressão? O texto bíblico diz: sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, e em seguida ele os sustentou em Canaã. Deus deu um alimento que nem os pais e nem eles conheciam, a fim de lhe ensinar que as pessoas não vivem simplesmente daquilo que elas veem, não vivem simplesmente daquilo que elas têm, não vivem simplesmente daquilo que elas conquistam, mas elas vivem da provisão divina.
Elas vivem da palavra de Deus. Elas vivem do declarar da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 4. É interessante, está aquela discussão, né? Apolo, Paulo, quem é de Apolo, quem é de Paulo. E Paulo vai conduzir este assunto, levando-nos a pensar no orgulho. E quando Paulo nos conduz nesse tema e faz com que pensamos no orgulho, ele vai dizer assim, que o orgulho está relacionado ao esquecimento ou à falta de consciência que tudo que temos, tudo que somos, é dádiva divina, é provisão divina. É Ele quem nos dá, é Ele quem nos permite viver. Até as suas conquistas, frutos do seu suor, da sua dedicação, das suas noites perdidas de sono, estudando, aprimorando um tema, né? Trabalhando uma proposta bem abotoadinha para que o vendedor, para que o comprador não tenha como dizer não. Sim. Se não for dádiva divina, você não conquista, você não consegue. Jesus, ao declarar, nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo, ei, eu creio, eu confio no Deus provedor, eu confio na providência divina. E quando nós estamos escondidos por Deus, fora dos holofotes, onde muitas vezes ninguém nos vê, ninguém nos percebe, ninguém nos sente, nós temos que confiar na providência divina. Enquanto eu estava lá no hospital, preocupado com um monte de coisa, preocupado com aquelas coisas que eu deveria ter feito preventivamente para deixar a minha família segura e não fiz. Uma das coisas que eu mais pensei, curioso, né? Olha como o nosso coração ele é enganoso. Quando veio aquele sentimento da possibilidade da morte, a primeira coisa que eu pensei foi assim, puxa, eu ainda não fiz a minha declaração de imposto de renda. Geralmente eu costumo ter uma boa restituição. E eu estava pensando, eu preciso fazer minha declaração, porque é mais um dinheirinho para a Lília não ficar descoberta e a Julinha não ficar descoberta. E eu achava que a solução para a minha vida estava na declaração do imposto de renda. Fernando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca. Eu sou o seu provedor, não é o leão e ninguém mais. Eu sou o seu provedor. E eu, enquanto estava lá, no hospital, a geladeira de casa estava lotada como nunca esteve em toda a nossa vida. Ele é provedor. Os aparelhos, os remédios estavam lá, sem eu estar. A fisioterapia chegou. O oferecimento do tratamento psicológico chegou. Ele é provedor. Jesus confia no Deus provedor. Confia no Pai. Ele recebe a mochila e fala assim, eu pulo nessa aventura. Eu me lanço a essa aventura. Eu não tenho medo porque eu tenho um Pai provedor. Um Pai que está próximo, perto. E Ele está sempre providenciando tudo que eu preciso. Nesse tempo, talvez, o que você precise desenvolver não é coragem, mas é confiança. Confiança em um Deus provedor, em um Jesus que continua com os olhos atentos a você, às suas necessidades. Confiante ao guarda, ao vigia, ao sentinela de Israel, que não dorme, que não cochila. Lá no deserto, o povo de Israel falhou. Eles precisavam de comida, eles precisavam das lembranças do Egito. Eles não confiavam que Deus iria prover as necessidades dele. E Deus proveu de maneira única, mandando maná, um alimento que não era conhecido na época e jamais comido pelo povo de Israel. Ele vai te surpreender, porque Ele é o Deus provedor. Ele colocou a mochila nas suas costas quando você o recebeu como Senhor e Salvador.
Lance-se a esta aventura. O paraquedas vai funcionar. Lance-se a esta aventura. Você vai chegar ao destino em segurança. Mas você talvez não precise nesse tempo tanto de coragem, mas sim de confiança. O diabo tanto entendeu a mensagem de Jesus, de que ele confiava no Pai, que ele disse assim: você confia nele? Olha como ele começa, né? A segunda tentação no versículo 5. Então, a expressão então liga a primeira tentação à segunda. É como se o diabo estivesse falando assim: você confia mesmo no Pai? Você confia que Ele vai prover todas as suas necessidades? Então, demonstre mais um aspecto da sua confiança para mim. Já que você confia tanto nele, então, versículo 5. O diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você confia tanto em Deus, no Pai, como você tem falado, salte daqui, pois as Escrituras dizem. E aí ele cita o Salmo 91. Salmo que nós gostamos tanto de ler. Salmo que muitas vezes fica aberto nas nossas Bíblias, nas salas. Talvez isso mais no passado do que agora. Mas um salmo que muitas vezes tem sido entendido de maneira errada. Quando eu olho para o Salmo 91, eu gosto de entender o princípio dele. Não vejo o Salmo 91 como promessa, mas eu vejo o Salmo 91 como princípio. E o princípio dele declara que aqueles que estão escondidos à sombra do Onipotente, aqueles que estão escondidos, debaixo de suas asas, sempre serão cuidados por ele. O princípio do Salmo 91 traz a doce consolação para os nossos corações, de que jamais seremos esquecidos por Deus e que jamais perderemos o cuidado dele sobre as nossas vidas. Como já aprendemos, como foi com Daniel e seus amigos, Deus não permitiu, Deus não os livrou da fornalha, mas esteve com eles na fornalha. Deus não permitiu, como o texto diz em 91:10, o Salmo 91:10, que a peste não chegasse à minha porta. A peste chegou à minha porta. Mas ele diz: eu vou caminhar com você em seus caminhos. No versículo 11 e 12. Eu vou estar com vocês em seus caminhos. Sabe qual é o princípio do Salmo 91? Que Deus sempre estará com os justos em seus justos caminhos. E é isso que Jesus vai traduzir ao coração do diabo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ei, para você que gosta de gordura, para você que gosta de uma carninha de porco, como eu, para você que gosta aí de um torresminho, eu já estou até aqui salivando, pensando no torresminho. E fica achando que não vai ter um infarto com isso. Ei, não é isso que o Salmo 91 diz. Eu não vou me colocar numa situação de risco, confiando que Ele vai cuidar de mim. Mas toda situação de risco em que eu estiver, a companhia dEle será certa, será real. Então, diabo, olha o que Jesus fez. Respondendo, baseado em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Como se Jesus estivesse dizendo: eu não vou me colocar numa situação de risco porque Ele cuida de mim. Porque eu sei, eu confio na sua proteção. Todas as vezes que eu estiver numa situação de risco, Ele vai cuidar de mim. E aí, nesse texto, ele vai citar a experiência de Êxodo capítulo 17, quando Moisés coloca, naquele momento em que o povo de Deus está pedindo água. Vocês se lembram? Êxodo capítulo 17, Moisés chama aquele lugar de Massá e Meribá. E por que lá em Massá e Meribá o povo de Israel tentou o Senhor? Porque lá no versículo 7, o povo de Israel disse: está mesmo o Senhor entre nós? Ei, eu estou com fome, eu estou com sede. Pode estar mesmo o Senhor entre nós?
Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés. E o pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Ah, Deus sempre está conosco. E por isso, Jesus vai responder desta maneira ao diabo, dizendo: eu confio não apenas na provisão dele, mas eu confio na proteção dele. Diabo, eu não preciso, testá-lo para saber que ele está comigo. Eu sei que ele sempre estará comigo. Não é interessante que quando a gente confia, a gente não testa? Uma das coisas mais tristes é você perceber que você está sendo testado. Sabe quando a pessoa chega para você e diz assim: ei, Fernando, você tem se encontrado com fulano de tal? E você sabe que a pessoa que fez essa pergunta tem certeza que você se encontrou com fulano de tal. Ela está simplesmente querendo saber se você vai falar a verdade ou a mentira. É horrível ser testado. E na minha vida, muitas vezes eu fui testado. Muitas vezes me perguntaram: ei, você teve esta semana encontrado fulano de tal? Ou não fala essa semana: ei, você tem visto fulano de tal? E eu sei que a pessoa que perguntou sabe que eu estive com fulano de tal. A pessoa estava simplesmente te testando. Quem confia não testa. Quando você testa o seu marido é porque você está desconfiado de alguma coisa. Quando você testa a sua esposa, quando você testa os seus filhos, é porque você está desconfiado de alguma coisa. É claro que muitas vezes você está testando o seu filho porque você está preocupado e preocupada os caminhos em que eles estão indo. Mas o teste é a pulga atrás da orelha que colocaram em você. Jesus nunca teve pulga atrás da orelha quando se diz respeito ao Pai. Ele confiava na proteção do Pai. E lá no hospital, eu não tinha outra opção a não ser confiar na proteção dele. Que ele está protegendo minha esposa, que ele está protegendo a minha filha, que ele está protegendo o povo que ele me deu para ser cuidado e que ele está protegendo a mim mesmo. Eu tive que tirar a pulga atrás da orelha. Quando nós estamos escondidos por Deus, talvez o grande apelo que ele está fazendo ao nosso coração: ei, se lance a esta aventura. Confie na minha proteção. Eu ando com você, mas eu não vejo, eu não sinto, eu não percebo. Mas é como nós cantamos ontem lá no hospital. Mesmo quando eu não vejo, Ele está trabalhando. Mesmo quando eu não sinto, Ele está trabalhando. Ele está ao nosso lado. Ele está cuidando de nós. O grande princípio do Salmo 91 é exatamente este. Ei, continue se escondendo, à sombra do Onipotente. Continue debaixo do seu cuidado. Ele protege você. Quando você não vê, quando você não sente, ali Ele está. Porque Ele mesmo também prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Ei, tire a pulguinha atrás da orelha. Você já está com a mochila. Você está aí, no avião, na pontinha. O instrutor vai te empurrar. Aproveite a descida. Aproveite a queda. O paraquedas irá funcionar. Porque você tem um Deus que tem prazer em proteger você. Não apenas Ele é provedor, mas Ele também é protetor. E que exercício difícil de confiança nós precisamos viver diariamente. Que exercício de dependência que nós precisamos viver diariamente. Mas foi exatamente isso que o diabo disse. Ei, será que ele te protege mesmo? E Jesus disse: protege sim. Eu não preciso testá-lo. Ele está aqui. Ele está me protegendo. E Ele vai caminhar comigo. Mas o diabo, ele não se contenta com as declarações de confiança que Jesus tem. E o diabo vai tentar novamente Jesus e vai tentar novamente uma área de confiança de Jesus. Tá bom.
Você confia? Confio. Você confia que Ele é provedor? Sim. Você confia que Ele é protetor? Sim. Então, eu quero ver se você confia nos planos dEle para a sua vida. Eu quero ver se você confia nos planos dEle para a sua história. E aí, então, o texto bíblico diz que, em seguida, versículo 8, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. João diz que temporariamente, o Evangelho de João diz que temporariamente Deus havia concedido, o mundo ao diabo. Mas nós jamais podemos esquecer que toda autoridade e inerentemente, pelo fato de Deus ser o criador e o mantenedor de todas as coisas, inerentemente tudo continua, como o Salmo diz, pertencendo a Ele. Somos apenas mordomos. Mas o texto de João diz que temporariamente a terra havia sido cedida a Ele. Por isso, o diabo não está fazendo uma proposta da qual ele não poderia cumprir. Ele poderia sim fazer o que ele estava propondo. E qual era a proposta do diabo? Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Jesus respondeu, saia daqui, Satanás. Pois as Escrituras dizem, e aí ele cita Deuteronômio 6,13. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. O que estava no embojo deste convite de Satanás? Quero ver se você, Jesus, confia nos planos dele. Porque os planos de Deus para Jesus era devolver a Jesus toda a plenitude da terra, toda a autoridade na cruz. Quando Jesus morresse na cruz ali, toda a autoridade, do possuir, do domínio da terra, estaria de volta a Ele. Ele possuiria todos os reinos, toda a glória. Mas a glória de Jesus era a cruz. O reinado de Jesus seria reconquistado, mas necessariamente pela cruz. O que é que Satanás está propondo? Um atalho. O que é que Satanás está propondo? Facilitar o caminho. O que é que Satanás está propondo? Livrar Jesus da dor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre o atalho é o melhor caminho. Nem sempre fugir e evitar a dor é a solução. O que Deus tem para nós, precisamos viver. As experiências que Deus quer que passamos, precisamos passar por elas. Não adianta ir por atalhos. Israel ficou 40 anos correndo atrás do rabo e andando em círculo no deserto, porque queria que o caminho fosse facilitado. Jesus diz, ei, eu confio nos planos de Deus para a minha vida. Eu confio naquilo que Deus tem para a minha vida. E se o que Deus tem para a minha vida é a cruz, não é você que vai colocar um atalho no meu caminho e eu vou aceitar assim. Saia daqui, Satanás. Porque Satanás sabia que em qualquer uma destas tentações que Jesus caísse, principalmente nesta última, todo o plano de Deus cairia por terra. E eu não estaria hoje aqui à frente desta câmera falando com você e levando a você a esperança de que Jesus é quem salva, de que Jesus é quem liberta, de que Jesus é quem reina, de que Jesus continua sendo o Senhor dos senhores, porque Ele foi à cruz. Se Ele tivesse aceitado o atalho, não haveria cruz, não haveria eu, não haveria você. Talvez eu nunca viria conhecê-lo. Só conheço você porque Jesus esteve na cruz e Ele nos uniu nesse tempo. Não aceite atalhos em sua vida. Nem sempre eles são o melhor caminho a ser percorrido. Confie nos planos que Deus tem para a sua vida. É claro, é natural, é humano. Todas as vezes que estamos vivendo uma adversidade ou algo que não fazemos sentido, temos a tendência de questionar, mas por que, Senhor, eu? Mas por que agora, na pior época da pandemia, eu internado nesse hospital? Mas
pai, eu tenho a igreja para cuidar, porque eu vou ficar afastado todo esse tempo. E Deus diz, confie nos meus planos, filho. Sexta-feira, quando nós recebemos a notícia de que a Julinha estava internada e que na tomografia já havia aparecido algo no seu cérebro, todos nós ficamos apreensivos. Todos nós. Mas, pai, há 2 anos atrás, ela já fez essa cirurgia. Por que, depois de 2 anos, o tumor volta e novamente a cirurgia? E todos nós ficamos apreensivos. Quando foi sábado pela manhã, acordamos cedo lá em casa, e era 6 horas da manhã, 6 e pouquinho, nós já estávamos no hospital. Porque assim que a Julinha entrasse no centro cirúrgico, eu e a Lilian queríamos dar um abraço na Juliane, um abraço no Fábio, e orar com eles e passar um pouquinho com eles. Quando eles chegam no saguão do Santa Catarina, como foi gostoso abraçar, em nome da igreja, aqueles irmãos queridos. E colher um pouco das lágrimas deles. E orar com eles naquele momento e pedindo que Deus fizesse mais uma vez o milagre. Eu tinha um compromisso no São Luís. Então saímos do Santa Catarina e no meio do caminho a Lília se lembrou de uma música, de uma canção. Uma canção de Thales Roberto que diz que o mundo busca uma resposta. E nós ficamos com aquela canção no coração. Acabou o São Luís, almoçamos e voltamos para o Santa Catarina. E no meio da tarde, o cirurgião, o chefe da equipe, desce e diz, a cirurgia acabou. Agora eles vão fazer o procedimento final de limpeza, fechamento e acompanhamento. E qual foi o resultado, doutor? Os pais aflitos. Ele disse assim, um sucesso. A massa dessa vez estava com uma coloração diferente, o que nos permitiu retirar todo o tumor. Foi um sucesso. Irmãos, eu olhei para aquele médico, um senhor já falando, e eu vi uma paixão tão grande no coração daquele médico, que ele traduziu para mim assim, como se ele tivesse dito para os pais, foi uma delícia fazer essa cirurgia no cérebro da sua filha. E ele pegou na mão da Ju e disse assim, pare de chorar, mãe. Como que um médico pode pedir isso para uma mãe? Pare de chorar, mãe. Sua filha está bem. E aí nós nos lembramos da canção. Quando o médico disse isso, eu pensei, os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos planos. Os caminhos de Deus sempre serão melhores do que os nossos caminhos. Porque eu não confio nos planos de Deus. Onde está, Pai, essa busca por confiança? Onde que eu encontro isso? E ele vem e fala ao meu coração, continue escondido em mim. E você vai aprender essa confiança mais e mais. Mas a música do Thales Roberto diz assim, ele começa uma ministração dizendo que o mundo está buscando resposta para tudo e a gente não tem uma resposta. A resposta que temos é esta. E olha o que ele diz na canção. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo o que Ele faz. Na Julinha, é mais um milagre. E ali, naquele hospital, e com essa canção na mente, eu me lembrei que eu e você vivemos de milagres. Qual é o próximo milagre que você vai viver? Toda vez que nós confiamos no plano de Deus, o que vem é milagre. E eu sou fruto de milagre. Confesso a vocês que tudo que eu tenho vivido, toda a história, a trajetória da minha vida, não tem nada a ver com o que eu planejei. Talvez 5% do que eu planejei eu vivo. 95% é o que Deus tem feito. Não estou falando que você não deve planejar. Não estou falando que você deve ser como o poeta, deixa a vida me levar. Não, nada disso. Planeje.
Mas confie nos planos de Deus. Como Tiago diz lá no capítulo 4, enquanto vocês dizem assim, este ano eu vou para tal cidade, lá eu vou comprar, lá eu vou vender, lá eu vou casar, lá eu vou me dar em casamento, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, porque os planos de Deus são sempre melhores. Você é fruto de milagre. E amanhã é mais uma vez um milagre. E depois de amanhã, mais uma vez um milagre. Porque a resposta que nós temos que dar ao mundo é esta. É como o Tales diz, a resposta é que eu vivo de milagres. Eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre, como foi na vida da Julinha, como vai ser na minha, como vai ser na sua. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, eu confio. Jesus está dizendo, o meu plano é a cruz. Eu não sei como vai ser esses 3 anos. Eu não sei os perrengues que eu vou passar. Eu não sei as lutas que eu vou ter que enfrentar. Eu não sei as humilhações que eu vou ter que experimentar. Mas eu sei que vai ser perfeito como tudo o que Ele faz. Tudo que Deus faz é perfeito. Eu sei que você muitas vezes não acha isso quando você se olha no espelho. É brincadeira de pastor que não sabe fazer piada. Volta para a mensagem. Eu não sei o que tem acontecido em sua vida. Mas eu sei que vai ser perfeito. Porque tudo que Ele faz é perfeito. O amor que Jesus demonstra aqui por Deus é baseado na sua confiança. Você percebeu que todas as respostas que Jesus deu foi baseada em Deuteronômio? Em Deuteronômio, ele foi desafiado a amar a Deus de todo o coração. Ele foi desafiado a amar a Deus de toda a alma. Ele foi desafiado a amar a Deus de todo o entendimento. Sabe o que significa amar a Deus de todo o coração? Submeter os seus desejos internos à vontade dele. Por isso ele não transformou a pedra em pão, porque ele submeteu a necessidade legítima dele, ele submeteu o desejo legítimo dele, ele submeteu a realidade legítima dele a Deus. Porque ele ama a Deus de todo o coração. Sabe o que significa amar a Deus de toda a alma? Significa altruísmo, significa entrega total, significa doação total, significa estar disposto até ao martírio. Por isso, ele não testou Deus e confiou na proteção de Deus. E o texto diz, de todo entendimento. Sabe o que significa de todo entendimento? Colocar à disposição de Deus todas as necessidades, os anseios e as conquistas externas. De todo entendimento é colocar toda a riqueza, todo o talento, todo o dom, todas as conquistas aos pés de Jesus, aos pés de Deus. E por isso ele disse, saia daqui, Satanás. Quando nós confiamos em Deus, nós o amamos plenamente. E Jesus é um novo Adão que amou plenamente ao Pai. Jesus é um novo Israel que não cometeu os erros do velho Israel no deserto e amou plenamente ao Pai. Quando estamos escondidos em Deus, o convite é para aprendermos a confiar nele, na sua provisão, na sua proteção e em seus planos. É mais um milagre. Você vive de milagres. E por isso, estamos aqui. Não importa se escondidos ou não, invisíveis ou não, o que importa é que estamos com Deus.